Oi, amores, sejam muito bem-vindos nesse vídeo. E nesse vídeo aqui, sobre situações, fatos e coisas que já aconteceram comigo durante esses anos que eu atendo massagem tântrica aqui na minha clínica, eu quero contar hoje pra vocês um dos casos que eu fiquei assim mais chocada com a timidez do meu cliente. Então, era algo que eu percebia que ele era muito tímido e eu nunca tinha visto um homem ter essa timidez ou essa vergonha toda, e vocês não vão imaginar o porquê que era a vergonha dele. Então assiste até o final, que eu acho que vocês vão gostar dessa história. E se você é tímido e se identifica, precisamos mudar essa situação. Bom, essa história que eu vou contar pra vocês, eu acredito que ela tenha mais ou menos um ano. Aconteceu também na minha clínica. E foi um dia, era um dia de tarde, tava um sol assim. E por mais que eu ficasse na sala com os meus clientes, fechasse a cortina, sempre ficava assim claro, né? O quarto ficava claro, a sala ficava clara. E durante a massagem, gente, eu não deixo o cliente na luz assim muito forte. Aqui, né, tem um ring light, uma luz direcionada a mim, mas a luz sempre é bem baixinha, até pra pessoa se soltar mais, pra pessoa ficar mais à vontade, menos envergonhada, né? Porque ficar pelado ou pelada numa massagem tântrica, não são todas as pessoas que se sentem à vontade assim na primeira vez, né? Muitas pessoas ficam tímidas. E o fato era o quê? Que o cliente ele tinha marcado comigo a sessão. E aí, quando ele chegou, ele falou: Joyce, eu sou muito tímido, mas a hora que a gente entrar na sala, eu converso com você. Eu falei: tudo bem. E aí, a hora que eu vi, né, tipo assim, era um rapaz, ele devia ter uns 30 e pouquinhos anos, 32, 33, não me recordo. Ele era bem alto, musculoso, sabe aqueles homens que chamam a atenção só dele estar andando assim na rua? Ele chama atenção pela altura, pela estrutura do corpo, tinha um corpo bem bonito. Então ele era um homem que chamava muita atenção. Tanto que quando ele chegou na clínica, as meninas, as terapeutas ficaram tipo uma olhando pra outra, né? Tipo, nossa, que rapaz bonito. Que demais! Ai, que delícia! E aí ele entrou na sala, tal, começamos a conversar. E ele falou: Joyce, a minha situação é a seguinte, eu sou um homem muito tímido, eu me sinto muito inseguro, não tenho muita confiança com as mulheres. E aí eu fui olhando pra ele, tipo, analisando, né? Poxa, um homem que chamou a atenção daquele jeito, quando chegou. Alto, um corpo bonito, ele era bonito também. As meninas todas, quando ele entrou, ficaram olhando. Eu falei, bom, conversando com ele, ele foi explicando a situação. E o problema da timidez dele, gente, era o tamanho do pênis dele. E aí, tipo assim, ele me contou tantas coisas que afetavam a vida dele, que deixavam ele mal, como ele tinha às vezes medo, angústia, o que aquilo gerava, aquelas sensações geravam nele quando ele ia conhecer uma garota, por insegurança do tamanho do pênis dele. Ele era muito tímido porque ele tinha o pênis muito pequeno. E eu confesso pra vocês que a hora que ele tirou toda a roupa e ele deitou pra receber a massagem, o pênis dele era muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, que até, tipo assim, na hora eu olhei e falei, nossa. Só que assim, meninos, o tamanho do pênis não é tudo. Porém, eu percebi naquele dia como aquilo afetava demais. Porque assim, qualquer mulher ou qualquer homem que olhasse pra ele, não ia imaginar como ele sofria, tá? Inclusive, se você tá assistindo o vídeo aqui, tem o meu gel e as minhas cápsulas que eu indico sempre pros homens. Para os meus clientes, inclusive, eu indiquei pra ele com o tratamento pra você que quer aumentar alguns centímetros de pênis, pra você que quer ter uma ereção mais duradoura, que sofre de ejaculação precoce. Então eu vou deixar esses links lá na descrição e no primeiro comentário. Então se você é homem e passa por isso também, você tem que, né, procurar algo que te dê mais confiança. E aí, resumindo, por que ele também era tão tímido, ele me explicou e como que isso mexia tanto com ele. Ele falou, Joyce, como eu sou muito alto, e aí, tipo assim, as pessoas me veem a minha estrutura, meu corpo e tal, eu tenho um corpo, ele era atleta, eu acho, treinava, não sei. Ele falou assim, é muito comum quando eu vou sair com uma garota, que a garota, ela já cria aquela expectativa, achando que o meu pau também é grande por causa
né, do meu físico, da minha altura, tal. E ele falou, e eu sei que eu não correspondo às expectativas das garotas, e isso me deixa muito mal, então eu evito de sair com mulheres, eu evito de me relacionar porque eu sou muito inseguro. Então, meninos, o meu recado aqui é o quê? Tem vezes que eu vou chegar aqui no vídeo e eu vou contar pra vocês histórias muito engraçadas de coisas que já aconteceram na clínica, como tem vídeos como esse, que eu não vou fazer gracinha, não vou fazer piadinha, não vou fazer brincadeirinha com vocês, porque eu sei que é um assunto sério e que mexe com a maioria dos homens, que é o tamanho do pênis. Então, se você se encaixa nisso que eu te falei, nessa história, se você ouviu e falou, nossa, eu consigo imaginar pelo menos um pouquinho o que ele passa, porque eu também me identifico e eu passo por isso, saibam de uma coisa, o tamanho do pênis não é tudo. Tem muitos homens que têm um pênis enorme e não sabem estimular uma mulher, o pênis demora pra ficar duro. Então assim, o tamanho do pênis não representa a sua masculinidade e nem representa se você vai ser bom na cama, se você vai ser um bom parceiro ou não. Porém, se você se sente muito inseguro, se você queria algo que pudesse te ajudar, quando eu falo te ajudar, gente, eu não tô falando que você vai fazer o meu tratamento, ou então tomar os meus suplementos e vai ter uma piroca, vai aumentar 15 centímetros de piroca. Não, eu estaria mentindo e também não existe nenhum produto milagroso. Mas, vou falar o seguinte, algo que eu sempre falo para os meus alunos. Se você fizer o tratamento, se dedicar, fizer os exercícios e tomar a suplementação, com certeza você vai conseguir ganhar alguns centímetros. 4 centímetros, 5. Agora pare e pense, se você é um homem que tem aí 7 centímetros de pênis, pô, se você ganhar 4, 5 centímetros, pô, já é uma boa diferença. Então, pensem também numa coisa, você não pode ser julgado, ou então não deixe com que o olhar das mulheres diminua quem você é. Como eu posso tentar explicar melhor isso? Não é porque às vezes o seu pênis não é do tamanho do pênis do ator pornô, não é do tamanho do pênis, sei lá, do seu amigo, que é grande, que é grosso, que você não é um homem com boas qualidades e que as mulheres não vão querer ficar com você. Tem muitas mulheres que não se importam com isso. Se eu falar pra você, todas as mulheres não se importam com o tamanho do pênis, é mentira. Eu vou estar mentindo pra vocês, porque tem mulher que gosta de piroca grande, de pênis grande, entendeu? E tem mulher que não liga pra isso, se o homem tem um pênis pequeno, como que é o pênis do cara. Então, vocês não têm que deixar, às vezes, de fazer as coisas, de viver, ficar triste por causa dessa situação, tá? Mas eu espero que eu possa ajudar vocês. Quero você que assistiu esse vídeo até o final para ser meu aluno, tá? O link vai estar lá na descrição e eu vou estar te esperando, hein? Um beijo no coração, fica bem.